reitoria da Universidade Privada de Angola, em nome da promotoria, é uma honra receber a Universidade de Ciência para a Ciência, que congrega médicos, profissionais de saúde, num espaço que é o espaço UPRA. Tuberculose está associada à pobreza, diretamente. E os dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde indicam de que em 2024 e 2025 houve uma redução de cerca de 4%, muito pouco, pouquíssimo. Significa dizer que estamos a falhar as nossas políticas públicas virado especialmente para esta área. Estes são casos que são identificados, que ocorrem para os hospitais, mas temos anónimos que não conseguem ir para o hospital e acabam morrendo. Isto não vem para a estatística. E ontem celebramos, e hoje estamos aqui para falar da tuberculose. Eu sou parte deste processo. Todos nós somos parte deste processo, como disse muito bem a mestre de cerimónia. Abordar tuberculose significa abordar as três dimensões: gestão dos poucos recursos que o governo coloca à nossa disposição, gerir os programas que são colocados à disposição através do Ministério da Saúde e as instituições de ensino, que têm um forte papel na componente de prevenção. Para terminar, quero agradecer a todos, agradecer à Faculdade de Medicina e de Ciências de Saúde, porque com agilidade e maestria conseguiu trazer para a UPRA uma mesa redonda em que o tema é tuberculose. A todos, muito obrigado. Muito obrigado, magnífico reitor, pelas suas palavras. Damos agora início à nossa roda de saúde e para moderar esta sessão temos o prazer de contar com o Dr. Edson Maier, Dr. Edson Maier, da Universidade Privada de Angola. Seja junto-se a nós, doutor. Contamos igualmente com um painel de especialistas composto pela doutora Janete Adão, que é coordenadora provincial do Programa de Controlo da Tuberculose. Muito bem-vinda, doutora Janete. Temos conosco o Dr. Antônio Vitor, que é responsável do Laboratório Nacional de Referência da Tuberculose. Bem-vindo, doutor. Gostaria de saudar a presença da doutora Luísa Felipe, que está cá em representação do coordenador nacional do Programa da Tuberculose, que estará a acompanhar a nossa roda de saúde. Convido assim a audiência, uma salva de palmas, por favor. E convido o Dr. Edson Maier a conduzir a sessão. Muito bom dia a todos, com permissão do magnífico reitor, professor Celano, início de campo da Faculdade de Medicina.
representantes de programas, dizer que é um prazer estar aqui hoje. Estou aqui em representação do professor Miguel Oliveira, que por imperativo da agenda não se pode fazer presente. Portanto, mais uma vez, gostaria de dizer que é um prazer poder estar a discutir, estar aqui a moderar esta mesa. Eu vou mesmo moderar a dor. Sabemos que a tuberculose é um problema de saúde pública que afeta todas as populações, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, e nada mais do que termos aqui colegas que são das unidades de referência para nos abordarem sobre este tema. Começo por saudar então a doutora Janeta Adão, a doutora Luísa e o doutor Antônio Vitor. E para começar mesmo, eu começaria por fazer a primeira questão, abordando o tópico sobre a liderança, o compromisso para acabar com a TB. A primeira pergunta será feita à representante do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a doutora Luísa. Não está aqui junto de nós, mas a doutora Luísa está na plateia, na audiência, mas vai poder ter acesso ao microfone para então responder à primeira questão. O tema global deste ano sugere que acabar com a tuberculose exige liderança forte dos países. Então a questão seria: quais são hoje as principais prioridades estratégicas de Angola para acelerar o controle da tuberculose, sendo representante então do Programa Nacional do Controle da Tuberculose? Bom dia a todos. Muito obrigada, Dr. Edson. Poderia, por favor, repetir a pergunta? Ok. A pergunta seria: quais são as principais prioridades, de acordo com o plano estratégico do programa de Angola, para acelerar o controle da tuberculose? Ok. É bem sabido que a tuberculose é um problema de saúde pública e o programa tudo tem feito para mitigar esta patologia. Uma das prioridades do Programa Nacional do Controle da Tuberculose é a expansão dos serviços de saúde, ou seja, a expansão dos serviços de tuberculose em todas as redes sanitárias do país, de modo a acelerar o controle da tuberculose no país. A outra é a educação, porque nós no programa temos uma área de comunicação, IEC, que zela pela comunicação, promoção e saúde da população. Muito obrigado, doutora Luísa, por ter respondido às questões. Passo então ao colega, ao representante do laboratório de tuberculose, do INIS. Todos nós sabemos que a investigação, e como bem disse o nosso magnífico reitor, somos todos responsáveis por contribuir para a eliminação da tuberculose. Portanto, a abordagem que deve ser feita em torno da tuberculose como problema de saúde pública não depende só apenas do Ministério da Saúde, mas há necessidade do envolvimento do ponto de vista multissetorial, em que a universidade, as instituições de investigação também têm um papel importante naquilo que tem a ver com as ações para a redução desta doença. Então, a questão é a seguinte: que evidências e estudos têm ajudado a melhorar a compreensão da tuberculose e orientar as intervenções no país? Doutor, por favor. Obrigado, doutor Edson. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer pelo convite e felicitar a Universidade Privada de Angola, em parceria com a MS, pelo exercício que está a ser feito aqui. Nós trabalhamos todos os dias com a tuberculose, dia a dia, para nós ficarmos lisonjeados com esse convite, porque é uma plataforma de nós nos fazer ouvir em relação aos problemas que afligem a tuberculose. Obrigado e encorajamos a continuar mais vezes, que chamem-nos mais vezes para falar
sobre a tuberculose, que é um problema de todos nós. Em relação aos processos, a aspectos de investigação, de facto, as investigações em Angola têm sido feitas e essas investigações têm ajudado o programa para tomar diversas medidas e tomar algumas decisões. Passaríamos por falar que há evidências, por sinal, de estudos realizados em Angola em que conseguimos identificar, por exemplo, atraso do diagnóstico dos pacientes. Por exemplo, o difícil acesso às unidades sanitárias. Estamos a falar também da fragilidade da perda de segmentos de pacientes realizados por angolano e por outras entidades estrangeiras, que permitiu que o programa agendasse as suas atividades voltadas nesses aspectos. Por exemplo, do ponto de vista da investigação, conseguiu provar-se que algum problema relacionado ao acesso aos serviços de saúde, relacionado ao paciente e à própria unidade. O paciente vive distante, não tem condições até chegar à unidade de serviço de saúde para ser acompanhado, e o laboratório não tem capacidade de realizar um determinado exame ou não tem reagente. Porém, e ainda para evidenciar estudos do Dr. Vitor Vemba, que fez menção sobre a perca ou o risco da perca de casos relacionados a pacientes em tratamento. Tem que ser também, como sabe, nós vamos começar a diagnosticar os casos pré-XDR. Isso foi em função de um estudo realizado pelo Dr. Francisco Ngamundulu, que é o responsável da área de investigação do Instituto Nacional de Investigação em Saúde. Então, são essas evidências produzidas em Angola que, de um certo modo, têm ajudado ao programa, quer ao governo, a tomar certas medidas, como, por exemplo, a adoção da medida da expansão do diagnóstico rápido molecular para todas as unidades. Isso é em função do trabalho que se fez no Cubal, que evidenciou o rastreio de pacientes sensíveis e pacientes MDR, e esse atraso que a gente fez menção sobre a ida do paciente à unidade sanitária também constituiu de que esse atraso fazia com que os pacientes, quando fossem diagnosticados de forma tardia, eram pacientes resistentes. Ok? Obrigado. Muito obrigado, doutor, pelas respostas. Penso que o doutor, apesar de ter mostrado aquilo que são as evidências de estudos feitos a nível nacional e que sabemos que esses estudos têm sido publicados em revistas de alto impacto e que gostaríamos já desta feita convidar os nossos estudantes a olharem para esses estudos e identificarem que lacunas é que não foram respondidas nos estudos publicados em revistas e que constituem evidências de alto impacto para a tomada de decisão. Portanto, a tuberculose é de facto um problema de saúde pública. Sempre que nós tivemos que identificar um problema, ou seja, para a nossa dissertação, para a nossa monografia, temos que ver o que é que realmente é importante para o país, que realmente precisa de resposta. Aqui, os nossos estudantes são convidados, então, a olharem para questões ou problemas que ainda não foram resolvidos no âmbito da tuberculose e, junto dos seus orientadores, poderem, então, fazerem projetos, e esses projetos serem financiados e possam, então, depois gerar evidências para a melhor tomada de decisão. Assim sendo, eu vou passar para outro tópico, relativamente à inovação e o acesso ao diagnóstico. Hoje fala-se muito da questão da inteligência artificial. Penso que muitos dos nossos estudantes estão familiarizados, essa inteligência artificial tem facilitado a realização dos trabalhos. Algumas vezes não se cumpre com as questões éticas, mas que é uma tecnologia que existe, todo mundo está a usar. Temos que ser responsável para o uso adequado dessas tecnologias. Isso permite fazer o diagnóstico, isso permite fazer o seguimento dos pacientes e a automatização dos processos. Portanto, temos respostas muito mais rápidas comparativamente ao período em que não existia essas tecnologias. Assim, eu passo então para a terceira pergunta, vai ser dirigida à doutora Janeta Adão. Do ponto de vista daquilo que são os serviços de saúde, quais são os principais desafios no diagnóstico e seguimento do tratamento dos pacientes com tuberculose?
Bom dia, plateia maravilhosa. Um bom dia especial, Sua Excelência, Senhor Reitor da Universidade. Antes de responder à pergunta do Dr. Edson, eu não sei se me permitem dar um achego naquilo que a doutora Luísa, por acaso, já referenciou relativamente ao plano estratégico para que Angola possa controlar a tuberculose, fora daquilo que é a expansão de atendimento a nível das redes sanitárias. Também é um dos objetivos estratégicos aumentar, para além de expandir atendimento a nível das redes sanitárias, também faz parte do plano estratégico aumentar os meios as unidades para o diagnóstico da tuberculose, que também, infelizmente, ainda temos um número reduzido, mas que muito está a ser feito para que possamos aumentar essa redução. Temos que admitir que pode estar relacionada com a falta de salas específicas para podermos abranger a abertura dos laboratórios de baciloscopia, de microbiologia, porque a gente sabe que fazendo uma baciloscopia não podemos fazer num laboratório fechado ou num ambiente fechado, atendendo à especificidade do bacilo e o grau de contágio e agressividade que o mesmo apresenta. Então, também faz parte do plano estratégico o aumento ou a expansão de diagnóstico, aderindo às novas formas tecnológicas para poder facilitar a forma muito mais rápida do diagnóstico da tuberculose. Temos ainda a colaboração interministerial, porque tuberculose não é só Ministério da Saúde, e quem vê dessa forma, sugiro que mude o pensamento, porque a tuberculose é um problema multissetorial. A saúde faz a sua parte, o comércio também deve fazer a sua parte, a justiça deve fazer. A justiça entra principalmente por causa da estigma, que também é um dos pontos essenciais que faz parte daquilo que é o nosso plano estratégico angolano. Infelizmente ainda existe muita estigmatização, as pessoas vivendo com tuberculose, provavelmente por falta de conhecimento ou outro meio de informação, mas que as pessoas com tuberculose acabam por omitir-se, isolam-se por causa da tuberculose, realmente elas fazem. E eu digo porque eu vivo isso, eu trabalho com doentes com tuberculose como coordenadora provincial, eu trabalho com doentes com tuberculose, eu lidero uma das unidades e que é referência para o segmento aos doentes com tuberculose propriamente. Falo do dispensário anti-tuberculose e lepra de Luanda. Agora, o doutor perguntou-me quais eram os desafios, é isso? Sim, sim. Perguntei quais são os desafios no diagnóstico e no segmento do tratamento dos pacientes. Eu já comecei mesmo por falar de diagnóstico, e é o que eu disse, e volto aqui a recordar de só um ponto que se calhar não tivera dito. Para o diagnóstico da tuberculose, nós usamos muito a baciloscopia. Recentemente tivemos a formação do INIS, ou do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, onde recomendaram-nos que de agora em diante devíamos optar pelo GeneXpert, que é um método micrológico e é rápido, dá-nos um resultado em pouco tempo, e eu concordo. Mas, no entanto, eu uso o GeneXpert para um diagnóstico de certeza. Isso é na fase inicial do tratamento da doença. Para o controle, de qualquer forma, eu vou ter que usar a baciloscopia. Então, infelizmente, nós ainda temos essa dificuldade, por razões já mencionadas por mim, mas muito está sendo feito, e acredito que vamos procurar
alongar mais o nosso plano de elaboração e abertura de novos laboratórios para que possamos dar resposta a essa grande dificuldade. Outro desafio, fora das salas de laboratório, é o alto número, a alta taxa de co-infecção, o VIH mais tuberculose. Infelizmente, temos notado um aumento exponencial desse quadro, que deixa-nos muito preocupados. Então, nós também estamos a ver de que forma podemos reverter esta situação. O abandono de tratamento também é um desafio que preocupa-nos muito, porque é lastimável quando nós diagnosticamos, introduzimos terapêutica e a dada altura o paciente desiste. É difícil fazermos uma busca ativa, mas é possível fazermos a busca passiva. E quando nós assim o fizemos, o paciente diz assim, nós perguntamos, mas o senhor não apareceu, o senhor tinha que cá estar ontem, não apareceu, que era para fazer o levantamento dos medicamentos. E ele diz assim, não, doutora, não apareci porque eu não quero mais sentir o que eu senti. Mas o que é que o senhor sentiu? No dia que fiz a consulta, vocês recomendaram que eu tinha que comer. Ou seja, tomo a medicação nas primeiras horas do dia, tomo em jejum e depois de 15, 20 minutos podes levar a tua rotina normal. Podes comer e fazer tudo bonitinho. Doutora, eu atrasei a comer, não comi mais ou menos nesse período e eu tive reação. A linguagem é essa. Eu tive reação. Doutora, se tomar os comprimidos é ter essa reação, eu prefiro não tomar. Eles até um certo ponto fazem um esforço na fase inicial. Mas nós sabemos que tuberculose, após 15 dias, com um tratamento regrado, a pessoa deixa de ser bacilífero, ou seja, deixa de transmitir ou contagiar. E é nessa fase que ele acha estar curado. E não é cura, é melhora. Melhoria em função do cumprimento rigoroso. E também aí, muitos, quando sentem-se melhor, eles abandonam o tratamento. Portanto, esses são N fatores que também para nós consideramos um grande desafio, mudar a mentalidade das pessoas para que possam aderir ao tratamento. Um outro desafio para nós também é o diagnóstico para tuberculose latente. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque nós sabemos e nós usamos, segundo o protocolo, nós usamos o teste de tuberculina ou o vulgo Mantum e temos o IGRA, que é aquele exame espetacular e que nós já devíamos começar a fazer, mas que infelizmente poucas pessoas têm acesso e atendendo ao valor, né, monetário que paga-se para a realização desse exame. Esse é um desafio muito grande que preocupa-nos também por causa dos casos e os números que são elevados, como foi apresentado aqui na fase inicial, o número significativo de casos e que desta forma, atendendo esse déficit de meios de diagnóstico da tuberculose latente, com certeza, ao invés de nós termos um controle rápido e esse diagnóstico precoce para podermos então descartar a existência da tuberculose ativa, para podermos fazer a profilaxia, também deixa-nos muito, muito preocupados. Mas está aí, a preocupação está lançada e vamos continuar a trabalhar para ver se conseguimos ultrapassar isso, fora das barreiras socioeconômicas de cada família, para poderem aderir ao tratamento da tuberculose. Vamos continuar a fazer a nossa parte, para poder ver se conseguimos reverter esse número que é assustador para nós, Angola. Bem,
Muito obrigado, doutora Janete, pela forma clara, como apresentou aqui aquilo que são os desafios no diagnóstico e no segmento do tratamento dos pacientes com tuberculose. Penso que todos nós estamos sensibilizados a essa causa. Precisamos identificar que estratégias realmente... a doutora Janete está a falar a nível provincial e sabemos que para o melhor segmento temos que estar muito mais próximo desses pacientes. Esses pacientes devem ser seguidos a nível do município. Que rede de apoio que nós temos para esses pacientes em função daquilo que são as dificuldades aqui apresentadas? Existem na comunidade pessoas que acompanham esses pacientes. Então são várias ações que podem ser tomadas. Estando aqui, por exemplo, na academia, do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades da universidade relativamente à questão da extensão universitária, penso que foi levantada aqui pontos que podem muito bem servir de projeto para os estudantes e nos trazerem aqui resultados também de grande valia. Portanto, eu vou passar para outra questão, a pergunta do painel completo. Se tivessem de destacar uma ação prioritária para os próximos 12 meses que ajudasse a Angola a acelerar o progresso para acabar com a tuberculose, qual seria? Uma pergunta difícil, mas pronto, pode servir de reflexão. Obrigado. E fazemos aqui um brainstorm. É mesmo difícil e complexa. Como sabe, a tuberculose é uma doença milenária, até bíblica. Nos apresentaram um desafio em acabar com a tuberculose em 12 meses, de facto, é muito complexo. Mas vamos aceitar o desafio e selecionamos uma. Essa uma vai ter vários eixos. Assim é possível, provavelmente será possível em 12 meses a gente fazer a redução. A princípio, em 12 meses, nós tínhamos que termos a cobertura universal dos serviços de saúde, para que todas as pessoas, em todo lugar, recebam assistência médica e medicamentosa de qualidade, eficaz e antepada. Dentro deste ponto da universalização, iríamos também introduzir a universalização de realização de diagnóstico rápidos molecular. O que isso quer dizer? Que todos os pacientes suspeitos com tuberculose devem ser submetidos a teste rápido molecular, que poderá ser um Trunat, um Ginexper ou um outro, mas que seja rápido, em menos de 2 horas tenha o resultado, já se define a conduta deste paciente. Ainda na universalização, nós tínhamos que ter a cadeia de abastecimento a funcionar. Estaríamos a falar de medicamentos, reagentes, insumos laboratoriais, formações, porque de nada adianta a gente fazer o diagnóstico e não tratar. Porque o diagnóstico precoce com a tecnologia molecular permite que haja corte da cadeia de transmissão e desta forma a gente protege as famílias, não é? Acho que em 12 meses, com essas medidas, poderíamos controlar, e se forem efetivas e controladas, quem sabe a gente continuar. Porque o que temos dificultado muito é na cadeia de abastecimento. É que muitas das vezes não tem suprimentos, não tem insumo, as máquinas estão avariadas, isso dificulta fazermos o controle. E dentro desta universalização do diagnóstico do diagnóstico molecular, poderás falar como é que vamos fazer se, por exemplo, no Lago de Lolo, no Alto Zambeze, não temos a tecnologia, por exemplo, para o diagnóstico molecular. Aqui também, nesses 12 meses, com certeza, nós teríamos recursos. Se nos propõem resolver em 12 meses, temos que ter investimento e recurso para tal. Deveríamos ter o sistema integrado de referenciamento da amostra, que permite que unidades da atenção primária, independentemente do local onde estejam, dentro da universalização de serviços de saúde, lhes prestássemos esse serviço. Por exemplo, ele precisa de um teste molecular, não referenciamos o paciente, referenciamos a amostra e o retorno do resultado via digital. Essa e outras medidas, com certeza que a gente conseguiríamos controlar
a tuberculose é em 12 meses. A pergunta é, bem, o Vítor é o responsável do Laboratório de Referência Nacional, por que não se implementa isso em 12 meses para que a gente tivéssemos controlar, né? As barreiras, os desafios são estes que também a doutora Janete fez menção. Muito obrigado. Eu iria passar agora a palavra à doutora Luísa. Sim, era só para dar uma contribuição naquilo que o doutor Vítor acabou de dizer, né? Naquilo que é, ou seja, acelerar, acabar com a tuberculose em 12 meses, também envolveríamos a componente educação e sensibilização. Nesse caso, nós envolveríamos os líderes comunitários, líderes tradicionais, os líderes religiosos, no intuito de Selam isso como sinônimo de morte. Quem tem tuberculose, a qualquer momento, vai morrer porque não tem cura. Isso também é um mito e não condiz com aquilo que é a realidade. A outra coisa que também eu acho um absurdo e vive-se, infelizmente, é que a vacina da BCG, que é a que nós usamos, né? Os recém-nascidos, eles têm em mente de que quem faz a vacina não vai pegar tuberculose nunca. E isso não é uma realidade. A vacina da BCG apenas impede ou invalida a possibilidade de nós contrairmos as formas graves da tuberculose. Infelizmente a comunidade não pensa assim. Isso acaba por complicar. Passar a palavra então ao Dr. Vítor. Ok, obrigado. Em 1 minuto, por favor. Tá bem, vamos ser telegráficos. Okay. Já em relação ao mito, já se fez menção, estamos a falar o estigma, porém quando a comunidade passa a encarar a tuberculose como vergonha, infelizmente isso o paciente atrás e dificulta a cura deste paciente. E também associado a um elemento em função da experiência do nosso trabalho no terreno, está relacionada a crenças e punições. Por quê? Eu acho que em Deuteronômio, não é? Que é um livro bíblico 28:22, o Senhor diz, ok? O Senhor te ferirá com a tísica, ok? Febre, calor e outras coisas, e te perseguirão até que pereças. E a tísica está fazendo menção à tuberculose, porque é uma doença bíblica que tinha uma relação, a sua sintomatologia relacionada à tuberculose. Então, a comunidade, em função desse texto, tem em mente que é uma punição divina, é alguma crença, não tem cura, e também, de um certo modo, em algumas comunidades, nos tem dificultado o combate à tuberculose. Gostaríamos de encorajar a comunidade, como a doutora Janete fez menção, tuberculose tem cura, e a pessoa, no momento em que faz o tratamento, a qualidade de saúde melhora. A tuberculose não se trata com outros métodos, a não ser os métodos que já são conhecidos. As igrejas espirituais desencorajamos, já encontramos vários pacientes a serem tratados em igrejas, assim, todos confinados, que para nós isso é uma grande preocupação, porque são populações de risco, o facto de estarem sempre confinados num único local. Então, exortamos todos a tratarem o paciente da tuberculose como um paciente normal se tratasse, nada de exclusão no nosso seio familiar. Ele deve ser abraçado, aconchegado, chamando que tudo é possível, e fazermos jus ao nosso lema, que é sim, podemos acabar. Esse sim não é de singularidade, é de pluralidade. Obrigado. Ok. Diante da explanação do Dr. Vítor, ele ia dizendo que devemos incentivar a população, dizer que a tuberculose tem cura, devemos tratar a tuberculose como uma doença qualquer, ou seja, como uma outra doença, né? Em 2019, tem um decreto ministerial
da senhora Ministra da Saúde quando fala da expansão dos serviços da tuberculose. A intenção, na verdade, era mesmo esta, para que todas as unidades sanitárias tenham serviço de tuberculose, de modo a diminuir a estigmação, tanto na comunidade como nos profissionais de saúde, porque temos tido problemas que os próprios profissionais de saúde têm criado barreira no atendimento dos pacientes da tuberculose. É difícil os profissionais de saúde permanecer num serviço de tisiologia por muito tempo, porque eles sozinhos já estão dizendo não vou apanhar tuberculose. Então é necessário educar tanto a população quanto os técnicos de saúde. Muito obrigado, doutora Luísa, pelas valiosas contribuições. Bem, eu não vou tecer aqui, não vou repetir aquilo que os colegas já disseram. Nosso lema é sim, nós todos temos que aceitar. Podemos acabar com a tuberculose, liderado pelos países e impulsionado às pessoas. No caso aqui nós estamos a falar propriamente da questão do empoderamento das pessoas. Sabemos que é uma doença cuja abordagem não é apenas direcionada ao Ministério da Saúde, exige que haja um envolvimento multissetorial. Falou-se aqui das questões de barreiras, até bem no final o Dr. Vitor fez o levantamento de um versículo bíblico, que é uma doença, quer dizer que as questões religiosas, as questões tradicionais podem constituir barreira na abordagem dessas doenças. A questão do abandono do tratamento, as pessoas, por exemplo, que começam a fazer o tratamento, sabemos que os efeitos dos próprios medicamentos podem ou não fazer com que a pessoa continue, e o longo período de tratamento também pode fazer com que a pessoa continue o tratamento ou não. Então são várias barreiras que entram aqui, vários ministérios. A própria literacia em saúde, digamos aqui, quer dizer, o Ministério da Educação deve entrar, o Ministério do Ensino Superior, o mais famoso, o Ministério da Justiça, bem disse a minha colega, a questão da estigmatização. É preciso proteger essas pessoas. A tuberculose não é apenas a doença dos pobres. Falou-se aqui da questão da co-infecção, a co-infecção tuberculose, HIV, que complica muito mais a questão do próprio tratamento. Então, a resistência aos antimicrobianos é importante que haja, de facto, essa abordagem multissetorial. Certamente que o Ministério da Saúde tem feito a sua parte. Nós temos o CETEP, todo mundo conhece, que é um centro de tratamento de endemias e pandemia, tem tratado esses pacientes, mas as famílias precisam fazer o seu papel. Os próprios municípios devem estar próximos. A experiência, por exemplo, que eu tenho do ano passado, beneficiei de uma formação no Japão, participei propriamente no Instituto de Luta contra a Tuberculose, e que a abordagem não é central, a abordagem é mesmo a nível do município e das comunidades. É preciso fazer o segmento dos contactos, é preciso acompanhar aqueles pacientes, sabemos onde é que eles estão, o que é que estão a fazer, que foram diagnosticados uma vez, que pode ser que vão para a comunidade, expandir, ou seja, disseminar a doença, e a situação fica completamente descontrolada. Eu vou agora passar a palavra à audiência, escolhendo duas pessoas que queiram fazer duas questões. Magnífico reitor, se permitir, nós temos a colega que já vem pedindo há algum tempo. Ok, obrigado. Até nós que somos da área das ciências exatas, estamos a aprender muita informação. Os meus parabéns ao painel. Mas eu tenho aqui duas questões. A primeira questão é: os médicos que hoje estou a formar, que vão para o mercado de trabalho, estão preparados para lidar com casos de doentes com tuberculose avançada? Aqui a doutora disse muito bem, não é? Portanto, este é a primeira questão. A segunda questão é, do ponto de vista prático, nós não temos uma rede de cuidados primários em todas as unidades. Mas também é visível que, do pouco que as organizações internacionais colocam nessas unidades, que o Ministério coloca, a gestão desses elementos é débil. Eu digo isso por conhecimento de causa. Eu fui a um centro que fica aí no Xabá, né, na Maianga, Quendês, está lá um centro, que é um centro que tratam doentes com tuberculose. E fomos à farmácia levantar os fármacos
porque o paciente veio da província e tem que ser seguido. E os medicamentos que nos foram dados tinham prazo de validade de 2 semanas. E a pergunta que eu coloco é, a nível central, existe um acompanhamento logístico para que os meios que são colocados nessas unidades chegam realmente aos pacientes? Os pacientes que estão em tratamento, sabemos que o tratamento contra a tuberculose tem várias fases, não estou em erro, não é? Portanto, o doente, depois, como disse muito bem a doutora Janete, depois de 15 dias pode sentir-se melhorar e abandonar o tratamento. Existe aqui uma política de acompanhamento para que este paciente seja monitorado, para que ele seja obrigado a cumprir o tratamento? É tudo, obrigado. Con la permisión de la presidencia, permisión del señor rector, primero, buen día a todos y todas. Yo quiero hacer algunas intervenciones para acrescentar algunas cosas que ya se tocaron acá, ¿no? Pero no tocaron un punto, yo creo, muy importante, cómo nos vamos a enfrentar verdaderamente y trabajar para eliminar la tuberculosis como problema de salud, porque no vamos a eliminarla, no vamos a erradicarla, pero sí vamos a eliminarla como problema de salud. Desde inicio se dice aquí que desde 1993 a tuberculosis está a ser una doença reemergente. Es la primera cosa. Es una doença que ficó en unos indicadores bajos, en el año 93, año 93 inició una reemergencia de la misma, y esa reemergencia nos tocó tanto a países de primer mundo como a los países de tercer mundo. Mas nos hablamos aquí, estamos a hablar de salud pública, sobre algo tan importante que tenemos que afrontar, que son los determinantes sociales y medioambientales a la salud. Si no vamos a enfrentar a los determinantes sociales y medioambientales a la salud, donde el sector salud es un determinante, y cuando decía el señor rector algo tan importante, llegamos a una unidad de salud y encontramos aquellos medicamentos que ya están en fase de expiración. ¿O qué estamos a acontecer? Estamos hablando de nuestros determinantes, no como salud, no como sector salud. ¿Qué estamos a hacer? Entonces, el discurso va para una parte y la acción está para otra parte. A otra cosa importante, el señor rector faló de algo importante, a formación. Seguimos haciendo una formación biologicista, una formación medicalizada. Y la señora doctora Luisa decía ahorita, ella dice, una cosa importante, si no hay movilización social, no podemos hacer, pero esa movilización social es la promoción y educación para la salud. Y la promoción y educación para la salud en nuestra formación de pregrado es muy pequeña. No es aquella formación que precisamos, no, para la prevención de estas doenças que son prevenibles y son curables. Mas no estamos a hacer lo que nos toca. Cada sector, cuando ella decía ahorita que aquella doente llegaba a nuestro servicio y decía, doctora, dejé de tomar medicamento porque tengo fome. Entonces, la nutrición es uno de los factores fundamentales y un determinante de salud fundamental para nos poderlo hacer. Hacinamento, vivienda, cómo moran nuestros pacientes, cómo están a morar nuestros pacientes, qué le toca al Instituto de la Vivienda, qué le toca al Instituto de Medio Ambiente, qué le toca al Instituto de Finanzas, qué le toca a Educación, qué le toca a cada uno de los sectores para nos poder verdaderamente decir que vamos a hacer el control de esta doença. En ese sentido, yo acho que nos toca a nos como salud, una cuestión importante, que también tiene un envolvimiento de los gobiernos, y es una condición sine qua non, pero y es la extensión de los servicios de salud, es implementar ya la atención primaria de salud.
nos decía cómo aquel paciente que estemos nosotros con tratamiento, aquel paciente tiene acompañamiento. Sí, rector, señor rector, según nuestros programas, tenemos TAES, DOCS, es un tratamiento acortado estrictamente supervisado. No nos vamos a poder hacer porque no tenemos la atención primaria de salud, que es el subsistema más importante de nuestro sistema de salud. Entonces, cuando você decía ahorita, moderador de la mesa, ¿cómo podemos hacer esto en 2 meses? Nunca va a ser en 2 meses, pero sí tenemos que tener conciencia de que hoy tenemos aquellas cuestiones importantes para poder llegar a un momento a corto o mediano plazo. En este momento nuestro país no va a ser a corto plazo, más a mediano y largo plazo nos podemos hacer control de la tuberculosis y llevar los indicadores a un momento de que sean indicadores de morbilidad y mortalidad que sean coherentes con nuestra situación. En ese sentido también decía el compañero colega acá de laboratorio, nos estamos a hablar desde mucho tiempo, estamos a hablar de salud universal, pero para hacer salud universal precisamos tecnología, precisamos medicamento, precisamos un subsistema de atención primaria de salud fuerte, precisamos formación de pessoal de salud o no salud, con un personal social, que es muy importante, aquel personal social, porque tenemos que hablar de comportamientos. Y si no hablamos de comportamento, entonces, ese estigma, esa discriminación va a continuar, va a estar, porque desde hace muchos años, yo diría como él les dice, milenario también, nosotros estamos a hacer palestra, esa palestra no ha dado resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mudar la forma en que hemos abordado hasta este momento. Y la única forma es abordar los determinantes sociales y medioambientales de salud. Si no, no vamos a llegar a lo que nosotros queremos. Tuberculosis cero, o más o menos llegar cerca o perto a cero. Obrigada. Obrigado pela brilhante intervenção. Vou passar então ao digníssimo decano, também queria fazer a sua intervenção e depois vamos encerrar então este painel. Está a ser muito interessante, podíamos falar de tuberculose todo dia, uma semana. E... Sim, tá bem. Bom dia a todos. Mais uma inscrição. Sim. Eu, a primeira questão que vou pôr aqui é um pedido. Gostaria muito que esse pedido chegasse à direção do programa para nós organizarmos um debate acadêmico mesmo, aqui na nossa universidade. Nós convidaríamos a direção do programa e ficarmos mais tempo para daqui sair alguma, porque são as universidades que propõem algumas medidas bem fundadas só na academia. Nós queremos organizar esse debate de pelo menos 4 horas, que só assim é que acho que vamos conseguir, porque este é um tema atual, é um tema, do meu ponto de vista, preocupante, porque a tuberculose hoje, para mim, é uma ameaça. Eu considero a tuberculose como uma bomba relógio, daquelas bombas biológicas. Então, ia fazer um 4-em-1 de perguntas. Um 4-em-1. A primeira, assim, na prática mesmo. A doutora, não captei bem o nome, a doutora falou aqui quando se falou dos desafios no diagnóstico da tuberculose, disse muito bem que a baciloscopia não pode ser descartada porque os exames moleculares, em definitiva, vão lá buscar vestígios genéticos, e ainda que o bacilo estiver morto, passou por lá, o GeneSpert pode dar positivo quando o sujeito já não é bacilífero. Mas a baciloscopia, em dependência de muitos fatores, incluindo o próprio homem, ele pode cair a uma sensibilidade tão baixa como de 40%. O que significa que quando expandimos os serviços de diagnóstico sem uma formação sólida acompanhada,
corremos o risco de ter muitos falsos negativos lá no... A minha pergunta é a primeira. Hoje, na concreta, sim, ali onde estamos a expandir nas unidades sanitárias para que atendam por si os casos de tuberculose, nós temos pelo menos aparelhinhos de higiene expert por aí, por essas unidades? Porque se não tivermos, corremos o risco de expandir os serviços e voltarmos na época de ainda termos que diagnosticar a tuberculose à base de raio-x, mas coisas que não... Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu passei 3 anos pelo sanatório, quando ainda era sanatório. E na minha experiência, enquanto dirigi o sanatório, eu encontrei um corte de tuberculose multidroga resistente de 82 casos, quando entrei, e eu decretei que por aquela porta da urgência, todo caso que entrasse, tivesse ou não tivesse critérios para o diagnóstico de tuberculose multidroga resistente, tinha que fazer GeneXpert, expandir os serviços de GeneXpert, e em 8 meses, o corte passou de 82 casos que estavam na lista para 320 em 8 meses. A minha pergunta é, hoje como é que está esse corte? E mais, encontrei um corte de tuberculose XDR de 3 casos, que era um corte dos últimos 4 anos, porque o país, na altura, não tinha LPA, não sei se já tem. E nesses mesmos 8 meses, o corte de XDR passou de 3 para 9. E eu saí assustado desse meio. A pergunta que faço hoje é como é que está esses cortes de tuberculose multidroga resistente XDR. E mais, peguei todos os familiares e conviventes contactos de todos aqueles casos MDR que foram diagnosticados, eu fui para as casas deles, colhi a amostra para todos e 30% deu positivo a tuberculose multidroga resistente primária. A minha pergunta e última é, como é que estão esses cortes hoje? Seja de tuberculose multidroga resistente, tuberculose XDR e o multidroga resistente primário, porque eles são esses que estão aí nos autocarros, nos táxis, estão na praça, estão em todo lado. É tudo. Muito obrigado, digníssimo decano. Eu penso que essas são questões para a nossa reflexão. Estão aqui estudantes, estão aqui representantes do programa. Naturalmente que não viemos dar respostas para todas as questões, mas possamos sair daqui com a reflexão e atender o convite de uma discussão mais ampliada num outro fórum, porque a tuberculose não vamos mesmo resolver nesse pouco tempo. Muito obrigado. A última questão, por favor. Temos um tempo limitado, por favor, vamos ser um pouco mais telegráficos. Muito obrigado. Bem, não é bem questão, é uma contribuição. A tuberculose, né, é uma doença milenar. Ela foi descoberta há 9.000 anos atrás. E, além disso, também a tuberculose é uma doença cosmopolita. E é incrível que, com a era da tecnologia, ainda registramos casos assustadores com a tuberculose. A título de exemplo, Angola, consoante os dados mais recentes publicados da OMS, ela está acima do valor global, isso é nos casos da tuberculose. Ou seja, a nível global são 134 casos que são diagnosticados por 100.000 pacientes que são testados. E Angola encontra-se num ratio de 224 a 335 casos por 100.000 pacientes diagnosticados. A questão do manuseio da tuberculose, principalmente, é um caso que tem sido negligenciado. A tuberculose no nosso seio foi negligenciada da seguinte maneira: a população
normalizou a presença da tuberculose. Assim como o Dr. Leonardo fez menção, esta questão do, como é que posso dizer isso, da negligência que a população tem, é que faz com que o número cresça cada vez mais de forma exponencial. Isso é olhando também como se manuseia os casos de tuberculose nos hospitais. Nós estamos pelos hospitais e vimos diretamente, nós tratamos a tuberculose e pronto. Dando essa chega, também ligo-me consoante a questão do magnífico reitor, que diz que seus médicos que estão a ser formados cá na UPRA já têm a capacidade de tratar a tuberculose. Eu digo que sim, porque falo na primeira pessoa, sou formado cá, sou médico e lido com a tuberculose também, nos lugares onde eu passo. Então, isso faz com que temos tido contato de forma direta e vimos como é que as direções de algumas instituições aplicam as políticas. Os gestores, muitas das vezes, conhecem essa realidade e fazem ou seja, de forma despercebida. Isso, muitas das vezes, não ajuda e só tem feito para que os casos da tuberculose e assim ainda a questão da multidroga da resistência também tem sido elevado. E tem uma outra questão que não se levantou aqui, a tuberculose extrapulmonar. Estamos a resistir muito à tuberculose extrapulmonar, isso principalmente a tuberculose peritoneal. Quais são as estratégias governamentais, assim, de um grosso modo, de um todo? Porque a tuberculose, tendo essas características que ela tem, é importante nós atacarmos os determinantes. Então, se nós estamos a falar sobre estratégia e inovação para o tratamento da tuberculose, nós estamos a falar, só ouvimos aqui sobre palestra, sensibilização, e também tem outra questão muito importante que os centros têm, tratamento de risco observado. É algo que é uma política que se implementou, mas que essa política não é muito bem efetiva. Então, como é que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, faz controle dessas políticas, implementam um programa e como é que eles monitorizam o programa que implementam? Sendo que a doutora disse também sobre o decreto do MINSA, sobre a expansão do tratamento. Vimos localmente que aqui são poucos centros de referência que nós temos. Temos aí o dispensário, temos a Divina, temos o CETEP, a grosso modo. Esses são alguns lugares assim de referência que nós temos para o tratamento e controle da tuberculose. Mas os centros, que é a nossa unidade primária de contato com as comunidades, nós passamos nos centros, quando nós fizemos os estágios curriculares, enfrentam graves problemas. Os pacientes muitas das vezes não têm condições suficientes para dar seguimento. A multidroga resistência não é só pelos pacientes, já vou terminar, não é só pelos pacientes, é também pela nossa política, a política que é implementada para o controle da tuberculose. Então, como instituição, não é, temos que apresentar soluções sólidas no sentido de controlarmos a tuberculose e para darmos resposta eficaz à comunidade, porque o tema é bastante sucinto. Precisávamos falar de mais tecnologia, coisas que realmente não fizemos no dia a dia. Era tudo, obrigado. Muito obrigado pelas intervenções aqui feitas. Como sabem, estou aqui no papel de moderador, vou moderar a dor dos colegas. Naturalmente, aquilo que eu puder contribuir. Penso que foram feitos mais comentários, a título de reflexão mesmo. Todos nós vamos sair daqui para refletirmos, ver se estamos a fazer ou não o nosso papel. E uma coisa, chegamos a um consenso. Precisamos atuar nos determinantes sociais de saúde e ambientais. Precisamos estar mais próximo das comunidades, quer dizer, que a política de saúde comunitária. Uma coisa existe uma política a nível central, mas quem implementa deve ser implementada a todos os níveis. Cada um de nós tem aqui a sua responsabilidade no sentido de dar resposta a isso. É a questão da multissetorialidade. Então vou passar a palavra aos colegas e vão então dar a chega nas questões que foram aqui colocadas. Obrigado. Obrigada, Dr. Edson. Eu vou começar por responder
às questões de excelentíssimo senhor reitor, quando diz que procura saber se os médicos pelo UPRA, e acredito que não é só o UPRA, as outras universidades também estejam a ser formados agora, se estão preparados para lidar com os casos de tuberculose. A tuberculose grave. Eu acho que a tuberculose por si só ela já é grave. Não importa se é sensível, se é extrapulmonar, se é multidroga, se é X, se é pré-X. Para mim, basta ter o nome de tuberculose, já é sinônimo de preocupação. Será que os doutores estão preparados para lidar com os casos de tuberculose? Eu acho que, na realidade, e porque eu também já fui estagiária, fui médica, fui estagiária quando fiz a minha formação, a verdade seja dita que durante o estágio, eu não sei se é pelo programa de estágio que tem um período muito curto de seis meses, e esse período impossibilita-nos, se calhar, de lidar com os pacientes nas várias vertentes, ou então porque durante o processo de rotação do estágio nós não vamos, eu notei isso nos anos passados quando eu fiz a minha licenciatura, nós não íamos praticamente nos centros, o nosso estágio era nos hospitais terciários, e os hospitais terciários apenas o doente aparece na urgência, eles até podem diagnosticar, mas eles encaminham a dada altura para a periferia ou para as unidades, os centros, por causa do segmento, porque os hospitais não fazem segmento. Então, olhando para isso, eu acho que a entrega de cada candidato, cada aluno, cada estagiário ou cada médico, naquilo que ele vai fazer na unidade, se calhar pode lhe servir de sustento para que ele possa adquirir conhecimentos suficientes. Nós sabemos que durante o estágio, e que é um momento de ouro a partir do 3º ano, que é o período que já têm a prática clínica, porque é o período que eles vão para o campo, vão para o estágio prático, é aí onde eles devem começar o seu processo investigativo e entrega durante o estágio, a rotação, em vários serviços. Se o estagiário ou o aluno ou o candidato, durante esse período, ele não aproveitar, pouco de conhecimento ele terá. E maior serão as dificuldades que ele vai encontrar no decorrer da sua prática clínica. Então, eu queria com isso dizer aos caros colegas que quando chegarem a esse momento, se calhar já lá estão, eu não sei qual é a fase em que cada um se encontra, mas eu sugiro que aproveitem o período de estágio como o ouro para que possam adquirir conhecimento. Aproveitem, explorem os médicos de serviço para que possam vos passar mensagens, transmitir o conhecimento. Usem a internet, usem a vossa biblioteca, vão atrás para que possam ter conhecimento, porque durante o estágio, meus colegas, é um período de muita correria. É um período de muita correria. Na urgência, o médico, a dada altura, vai ficar sem saber se aproveito para sentar para conversarmos ou se vai correr para salvar vidas. Então, muita coisa vai vos passar assim, de fininho. Se vocês não correrem atrás, vocês pouco saberão. E, quando chegarem no estágio final, onde vocês vão calhar num centro de saúde, onde não tem médico, porque, verdade seja dita, que nós ainda não temos um número significativo que possa cobrir todo o nosso sistema periférico, falo de cuidados primários de saúde, principalmente, é você que está aí. O enfermeiro que te vê consigo não vai lhe ver como um médico estagiário, ele vai lhe ver mesmo como um médico. E até prova contrária, para esses nossos colegas, nossos enfermeiros, principalmente aqueles muitos que são formados nas escolas privadas, os colégios privados, que vêm com muita dificuldade, até prova contrária, você sabe muito mais do que ele.
E aí, meu doutor, se não aproveitou aquele momento de estágio, se não adquiriu prática e conhecimento suficiente, vais cometer erros. E se calhar com um enfermeiro dotado, como se diz, eu estou aqui há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, eu sou enfermeiro do tempo do colono. Esse enfermeiro é uma pessoa super dotada de conhecimento e prática, porque enfermagem e medicina é prática. Ele está dotado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se rir de ti. Muitas das vezes até ele vai te pôr uma casca de banana. É um caso que ele sabe fazer, porque ele já tem prática disso. Ele vai deixar assim, para medir o conhecimento do médico. Então, senhor reitor, eu sugiro que essa mensagem vá passando para que possamos incutir responsabilidade, principalmente no período de estágio. Porque assim, quando falhamos desse jeito, o nome que fica não é do Dr. Manuel, é a Universidade X enviou médicos no mercado sem qualidade. E isso não é nada bom. Infelizmente, o ditado que uma batata no meio das outras boas, uma batata podre, todas acabam por apodrecer. Então, vamos procurar mudar tudo isso. Estagiário, não vou exigir muito de ti, mas há coisas que são práticas. E tuberculose é problema de saúde pública. Todos nós temos a obrigação de conhecer tuberculose, mastigar tuberculose. Tuberculose é HIV hoje em dia, tuberculose é malária hoje em dia. Então, se conseguimos mastigar a malária, não conseguimos mastigar a tuberculose? É obrigatório. É uma paragem obrigatória para todos. Essa é uma pergunta. E a outra, das poucas unidades existentes, deu o exemplo do dispensário, onde encontrou fármacos com data de caducidade muito próxima. Portanto, isso é um ponto que também não é taxativamente responsabilidade do dispensário. Existe um sistema logístico, sim, onde temos o órgão responsável, que é o nosso órgão central, MINSA, que por intermédio do Centro de Distribuição dos Medicamentos, que é o SECOMA, nós adquirimos, após uma notificação por parte da Direção Nacional, que existem fármacos para recepção, é óbvio que nós vamos para fazer o levantamento e, posteriormente, então, fazemos a distribuição a nível das unidades sanitárias da província de Luanda, que eu falo só de Luanda. E, de princípio, deve haver, sim, senhora, o controle logístico. As datas de caducidade é fundamental. Mas isso, nós, no centro, nós recebemos. E nós fizemos monitoria e controle dos nossos fármacos. O SECOMA também devia fazer isso. E eu acredito que eles fazem. Porque eu sei que existe um programa específico, no programa, aliás, existe uma área específica para isto. A nós apenas cabe-nos receber a notificação e fazer o levantamento do fármaco e pormos à disposição dos nossos pacientes. No entanto, se porventura recebemos uma quantidade significativa e que não cobriu os 2 meses, o 1 mês ou os 3 meses previsto e acabou por vencer, nós pegamos e comunicamos automaticamente para que façam a recolha, ou nós pegamos e fizemos a devolução dos mesmos até ao SECOMA. É assim que as coisas funcionam. Existe, sim, senhor, essa parte responsável pela logística e funciona assim, senhor reitor. Infelizmente, calhou num dia ou num momento em que os fármacos estavam à disposição. É por aí. Agora, essa parte de como é que vamos trabalhar para eliminar a tuberculose. Primeiro quero agradecer a sugestão da doutora, porque na verdade a doutora não fez uma pergunta assim. A doutora fez a questão e ao mesmo tempo foi dando a sua contribuição, que é muito válida. No fundo, era só para dizer, doutora, que não existe solução de problemas de saúde pública sem mensagem, sem o IEC, formação, educação, comunicação. Se não houver mobilização, não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Muito nós temos feito. E vou lhe dizer, sinceramente, que o Programa Nacional
e mesmo os gabinetes provinciais têm a área de mobilização, têm a área de IEC, tem tudo isso. Acredito que provavelmente temos é que mudar a estratégia. Uma delas, se calhar, podíamos aproveitar mais da mídia, que não importa se estiver lá fora, lá naquelas áreas bem recônditas, pode até não ter televisão, mas o rádio de pilha funciona, né? Então, se calhar temos que usar mais a mídia para podermos divulgar mais e assim toda a comunidade poder albergar a informação essencial. Uma sugestão muito boa, doutora, eu abracei e pode ter certeza que vou levar isso para reflexão nos meus superiores para que possamos então adotar esse método que é fundamental para a resolução do nosso problema de saúde pública. O resto, acho que o doutor Vítor vai dar uma chega relativamente aos laboratórios de Genex. Doutor Leonardo, doutor Leonardo fez uma pergunta muito profunda. Porque o doutor Leonardo é uma referência. O doutor Leonardo é uma referência. O doutor Leonardo conhece os problemas da tuberculose aqui, na palma da mão, de cor e salteado. Mas pronto, vamos responder. Vamos satisfazer a dúvida do doutor. Questão e ao mesmo tempo a resposta o doutor tem, mas vamos tentar. Obrigado pela saudação extensiva ao doutor Leonardo. Na verdade não conhecia pessoalmente, mas a mensagem do bom trabalho do doutor chegou. Bem, não tivemos muito tempo para falar, de facto, tu tinha razão, tinha que ser mais tempo, não é? Para conhecer a rede de diagnóstico a rede de laboratórios de diagnóstico em relação à tuberculose. Nós, quando se quer implementar o diagnóstico rápido molecular de GeneXpert, não inviabiliza que as unidades tenham serviço da baciloscopia. Nós temos a baciloscopia, a cultura para fazer o diagnóstico, não é? E também segmento de pacientes. E a baciloscopia, na eventualidade de não ter o GeneXpert, faz o diagnóstico e de imediato referencia essa amostra para uma unidade que tem GeneXpert para ser testada e fazer o segmento. Neste momento está-se a trabalhar para ver se fazermos o diagnóstico logo de antemão, com sequenciamento genético, com amostra, sem fazer extração, sem fazer nenhuma preparação prévia em função ao OMS do ONU 1+SEC para fazer o sequenciamento para ajudar nesses trabalhos. Então, as unidades todas, de facto, não têm GeneXpert. E em função também da complexidade do aparelho, porque temos visto, levantamos aqui vários desafios, desde a própria infraestrutura, há unidades que não têm infraestrutura para comportar o GeneXpert para que ele funcione devidamente. Dali, a necessidade de termos o sistema de referenciamento das amostras e, de facto, neste momento, a rede de diagnóstico do país está com algum problema. Como o doutor Leonardo conhece, sabe muito bem, os mentores que nos receberam no laboratório quase todos foram para a reforma, ou vão para a reforma. E muitas das vezes, em algumas unidades, a transição não foi muito bem feita. E a microscopia requer muita prática e experiência, não é um diagnóstico muito automatizado que pões na máquina e tens o resultado. De facto, estamos cientes disso, para que o doutor imagina, dos resultados de tuberculose que nós tivemos, apenas 66 foram testados bacteriologicamente. Isso presume dizer que os outros pacientes foram tratados com outras formas de tuberculose. Isso implica dizer que temos problema na rede de diagnóstico, porque não temos a confirmação efetiva para o tratamento. E dentre esses 46, nós vamos encontrar ali uma ordem de 20 a 15 que foram testados para o MDR. Quer dizer que a maior parte dos equipamentos de GeneXpert que temos no país estão avariados. Temos reagentes, mas eles estão avariados. A maior parte do diagnóstico é feito com a baciloscopia, que tu fez menção, de facto, tem alguma limitação, e depois a técnica que é usada é a Zil-Nilson, a mais comum. Por exemplo, se fosse a fluorescência, a uramina, que o microscópio é mais especial e é mais caro, o indivíduo com pouco treinamento, em 10 meses
de trabalho já consegue liberar um resultado sozinho sem algum supervisor. Já em relação ao XDR, de facto fez um estudo o ano passado, não é? Para aferirmos a nível da atenção primária como é que estamos o XDR. Como o doutor sabe, quase os aparelhos que nos auxiliavam para fazer o diagnóstico do XDR eram o Bactec. O Bactec estão avariados. Não temos como, a maior parte deles não estamos a fazer cultura nem o TCA. Para nós estarmos a fazer cultura, é preciso adaptar os laboratórios com pressão negativa para proteger o técnico e o meio ambiente. E muitas dessas unidades não reúnem esses requisitos. Neste momento, uma boa nova, estamos a trabalhar no CDLV para acabar a instalação de um laboratório. Já tem pressão negativa instalada, de facto, ele vai arrancar para dar suporte. Mas, em função disso, nós temos no país novas máquinas, que é o Genispert 10 cores, Technicolor, que eles dão o diagnóstico do pré-XDR e o XDR, com aquela tecnologia simplificada molecular que o doutor conhece, que a maior parte dos médicos conhece porque pedem os exames. Nós temos esses serviços em alguns pontos. Aqui em Luanda nós temos na Divina Providência, está instalada uma máquina com esta capacidade. E do ponto de vista da tecnologia, Angola não deve a nenhum país. Aqui presumo dizer que ter a máquina não é a cura, de facto, isso é verdade. Nós precisamos comprar máquina, manter, operacionalizar. O que nós temos o problema é a manutenção e a compra dos insumos para que as máquinas funcionem. Nós temos o Bactec, do ponto de vista para a cultura, não existe um equipamento acima desse no mundo, por enquanto, para a cultura. É meio líquido. E estamos aos montes. O INIS tem, tomamos conhecimento que o Pedalete tem um novo, o CETEP tem, no AMBO tem um, tem esse novo que veio por CDLV, é muito. E para já, do ponto de vista da sustentabilidade, em função da experiência dos outros países, porque é muito caro, não haveria necessidade de nós ter essas quantidades desses equipamentos nessas unidades. Por quê? Daria um exemplo. Nós temos o CETEP, que está na assistência médica e tem que fazer diagnósticos. Ele, se tiver poucos recursos, vai priorizar o quê? Medicamentos ou o Bactec? Vai priorizar o medicamento. Mas se tiver numa unidade destinada a diagnóstico e investigação, o foco é aquele, então fica mais fácil dedicar-se para o diagnóstico. Por exemplo, em Harare, em Zimbábue só fazem cultura em Harare. Para evitar muito custo para essas províncias e a manutenção desses equipamentos, porque são muito caras. Só existe um fabricante que faz o Bactec no mundo. Não tem um outro fabricante que faz. Então há monopólio também no mercado em relação a esta tecnologia. Mas o Genispert 10 Core, eles vêm nos dar resposta, pelo menos, a esses aspectos. Do ponto de vista toda da tecnologia, o país tem, repetimos, mas não é a cura. Precisamos fazer um investimento para que essas máquinas funcionem. Porque tu imagina, nós já temos mais de 4 sequenciadores no país para fazer inúmeros trabalhos, para ajudar no diagnóstico, ajudar a fazer estudo da resistência e de outros fármacos. Levantou-se aqui uma questão de extrema importância em relação à resistência aos fármacos. O colega fez menção alguma resistência derivada ao próprio sistema, ao determinante de saúde relacionado ao próprio sistema de saúde, de facto. Se eu tenho a unidade e não consigo dar o medicamento quando estou a diagnosticar, estou a candidatar esse indivíduo para uma resistência. Okay. E temos aquelas que, em função, mesmo com o medicamento, ele cai. Mas tem uma que a gente fala pouco e não fizemos. Os fármacos que estamos a usar, o doutor fez menção, estão em condições. O princípio ativo que diz na bula é mesmo aquele. Como é que nós vamos fazer o estudo dessa farmacovigilância? Temos que estar a fazer cultura, então os sequenciamentos a funcionar. São esses inúmeros desafios que nós temos. De facto, nós tivemos ontem no workshop, nem foi suficiente das 8 às 16 para falarmos todos os problemas que nós temos em relação à tuberculose. Sem saber que o próprio programa da tuberculose nem condições tem para lutar com a tuberculose. Não me refiro a condições assim meios, condições de trabalho em si.
condições de trabalho para dinamizar as suas atividades. Não há, então daqui exortamos os parceiros, o UPRA possivelmente ter algum convênio com o próprio programa para ver como dinamizarmos algumas atividades relacionadas à tuberculose, porque a tuberculose só é lembrada no mês de março, infelizmente. Infelizmente, mas ela vai fazendo vítima durante este período todo, e só naquele momento, para que imaginem que a tuberculose é a terceira maior causa de morte em Angola, depois da malária dos acidentes. Acho que a atenção tinha que ser muito mais direcionada aí e dedicada. Aqui também mesmo a resposta que tu faz menção para os clínicos é de extrema importância. Ontem apresentou-se vários temas relacionados, por exemplo, à abordagem da tuberculose extrapulmonar, que se fez a pergunta, será que os clínicos muitos estão preparados para a atuação da tuberculose extrapulmonar? Porque a extrapulmonar muitas das vezes não depende da componente laboratorial, depende do clínico que faz a abordagem do paciente. E estamos com uma margem de 5%, que não é um número 5%, que já é um número assustador, né? Os dados em relação a 2024 e os primeiros 3 meses de 2000 e o primeiro trimestre de 2025 são os dados que estão no reporte global da OMS. A quem convidamos já para terminar, os colegas, se irem baixar o aplicativo da informação em tempo real em relação ao estado, como é que a tuberculose no mundo está, e Angola pode se selecionar, cada país tem toda a informação naquele aplicativo, ajuda a entendermos. Obrigado. Muito obrigado por as intervenções aqui feitas. Penso que, como bem chegamos à conclusão, o tempo é muito curto para abordar uma saúde pública que envolve uma resposta multissetorial. Portanto, neste momento aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde, nos seus diferentes níveis, e está aqui a UPRA, que saiu a alargar fora do âmbito hospitalar, para que os possam realmente também sentar numa mesa como essa e identificarmos, ou seja, mapearmos o que cada um está a fazer no sentido de dar uma melhor resposta. Eu, para concluir mesmo, gostaria só de fazer menção do que já foi dito em relação ao dia da tuberculose, que se assinalou ontem, dia 24 de março, cujo lema foi: sim, podemos acabar com a tuberculose em Angola, liderados pelo país e empoderados pelas pessoas. Já os dados foram dados, é só para fazer menção o que o Dr. Leonardo levantou, a questão da tuberculose multiresistente. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, que foi publicado ontem, faz menção que a tuberculose multidroga resistente continua a ser uma crise de saúde pública e uma ameaça à segurança sanitária global. Não é apenas em Angola, ok? Não é apenas em Angola. Então, os dados estão publicados, cada um pode depois pesquisar, mas é importante mencionar que, não obstante termos registrado uma redução de 4%, penso que as políticas existem, os planos existem, cada setor deve se identificar com o seu papel, a causa, no sentido de poder darmos uma resposta multissetorial. Quando nós olhamos a tuberculose, nós olhamos mais do ponto de vista hospitalocêntrico. Esse provavelmente seja o nosso maior erro. Nós temos que olhar a questão da prevenção. E a prevenção começa na comunidade. Desde a sensibilização, desde permitir com que outros intervenientes possam fazer realmente o seu trabalho. Temos, por exemplo, os ADECOS, que nós não falamos aqui, também fazem um papel importante naquilo que é a sensibilização e o controle, às vezes, da toma do DOT, do cumprimento do DOT. Então, temos que olhar para a estratégia. Temos uma política de saúde comunitária que será aprovada em breve. Penso que nessa política constam todos os pilares das estratégias que nós devemos atuar a nível da comunidade. Quando nós olhamos a questão a nível hospitalocêntrico, ou seja, a nível hospitalar, nós estamos a olhar a questão do tratamento, estamos a olhar dos meios de diagnóstico, que torna muito mais caro do que uma medida, por exemplo, dar uma palestra, ou a igreja passar uma informação clara nos seus crentes ou nos fiéis. Então, temos cada um aqui, felicitar já a UPRA por todas essas atividades que tem realizado, mas que precisamos alargar, a sociedade civil precisa estar cá também, no sentido de levar essa mensagem.
que a tuberculose, sim, nós podemos acabar, mas que temos que olhar nos determinantes sociais e ambientais da saúde. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e esperamos ser convidados em outros eventos. Muito obrigado. Cerimônia, por favor, algumas orientações finais. Muito obrigada, Dr. Edson. Obrigada aos nossos painelistas e a todos os que participaram ativamente desta roda de saúde. Vamos caminhar então para o final da nossa sessão. Agradecer a todos pelas intervenções e deixar aqui uma mensagem final que sim, é possível acabar com a tuberculose e o lema deste ano, liderados pelos países e impulsionados pelas pessoas. As ferramentas existem, o conhecimento existe e milhões de vidas já foram salvas. Para avançar mais rapidamente, precisamos de liderança forte, precisamos de investimento, inovação e serviços de saúde centrados nas pessoas, juntos, incluindo o governo, os profissionais de saúde, parceiros, comunidades, a academia. Nós podemos acelerar o progresso e construir um futuro livre da tuberculose em Angola. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, presencialmente e online, bem como o contributo dos nossos painelistas e dos parceiros. Muito obrigada e continuação de um bom dia. Não fizemos ainda as nossas palmas da saúde, então gostaria de convidar-vos agora a fazer as palmas da saúde. 1, 2, 3. Brilha. Brilhamos. Muito obrigada. Gostaria de convidar então os presentes aqui na